Recentemente eu fiz uma live para explicar da melhor forma e mais rápida possível o que você precisa saber para entender Vingadores Doomsday quando você for no cinema assistir, como se você nunca tivesse lido o quadrinho, assistido qualquer filme da Marvel, ou assistiu algum só no começo, ou você assistiu o final da Guerra do Infinito, que era contra o Thanos, aquele carinha que parecia uma meia roxa na cara, que simplesmente estalou o dedo e ferrou com a vida de muita gente, na verdade metade do universo. Bom, é exatamente esse ponto que eu quero tratar para vocês nesse vídeo, para você entender por que está acontecendo em Vingadores Doomsday. Quem é o Doutor Destino? Bom, o Doutor Destino é Victor Von Doom, ele é um cara que ele é rei em seu continente, um país, né? E ele é conhecido, bem familiarizado do Reed Richards e da Sue Storm, da família do Quarteto Fantástico em si. E ele conseguiu poderes de formas diferentes com relação ao Quarteto Fantástico. Tá? Se bem que você assistiu o filme de 2005, ele simplesmente também estava presente naquela nave que foi para o espaço e acabou adquirindo poderes. Bom, depois disso ele criou aquela armadura toda poderosa e bélica dele, mas além da armadura e conhecimento científico que ele tem tão inteligente quanto o Reed Richards e o próprio Tony Stark, ele também começou a entender mais sobre magia, então criou runas em sua armadura para ter muito mais força e poder numa armadura de tecnologia, juntamente com alquimia e magia. Bom, em todo caso, na história de Vingadores Doomsday estão acontecendo uns problemas entre vários universos, não é só o universo que nós conhecemos, existem vários outros universos que as coisas acontecem às vezes de formas diferentes, mesmo que tenham o mesmo personagem vivendo naquela terra, e eles vão se colidir. É mais ou menos isso a história. É como se ônibus, se você estivesse num ônibus andando numa via, e outro ônibus com as mesmas pessoas do que você está vivendo vai bater no seu. Sinistro. Tá? É mais ou menos isso, espero que vocês entendam. Tá, mas por que vai acontecer isso? Bom, são exatamente consequências de várias coisas que aconteceram em filmes anteriores da Marvel. A primeira e principal delas seria Thanos. Bom, Thanos, vocês sabem, ele juntou as joias do infinito porque ele acreditava que existia um desequilíbrio no crescimento populacional de vários planetas. Então ele decidiu pegar as joias, né, do infinito, juntá-las, fazer um estalo e dizimar metade da população, fazendo com que o equilíbrio voltasse meio que abaixo. Tudo bem, os Vingadores foram lá, venceram ele, apesar de eles terem perdido uma primeira vez, né? Os heróis perdem nessa situação e foi um momento que eu lembro que o pessoal do cinema saiu tudo quieto. Mas enfim, eles conseguiram voltar, dar a volta por cima, vencer o Thanos, redar o estalo novamente, voltando todo mundo de novo. O problema é que as consequências ainda ficaram. É como se fossem cicatrizes nesse universo. Porém, depois de um tempo, na série do Loki, nós descobrimos que o universo não era um só, e sim era um multiverso de possibilidades. Existia uma organização chamada TVA, que é Unidade de Variância Temporal, que eram meio que os policiais do tempo e não deixavam as variantes aumentarem. Imagina que tem uma linha do tempo. Aí tem uma pessoa nessa linha do tempo que tomava uma decisão que não era para seguir, era uma decisão diferente, ele saía meio que da linha. Criava um caminho alternativo, certo? Depois desse caminho, criava mais um, criava mais outro. Aqui temos 4 caminhos distintos, mas a consequência do cara que saiu dessa linha aqui, que criou uma ramificação, cria outra e vai criando várias. Essas são as linhas do tempo e vários multiversos possíveis. Na série do Loki, quem acompanhou, viu que nós conhecemos vários Locks, tá? Diferenciados, né? Tinha um Loki mais velho, um mais novo, um que era mais heróico, outro que era um pouco mais medroso e fugiu de responsabilidades, mas existiam várias possibilidades, tá? E essa é uma das grandes desculpas por trazer outros personagens diferentes. No próprio Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, nós conhecemos várias possibilidades de mundos quando o Doutor Estranho conheceu aquela garota que tinha o poder de abrir uma porta temporal, tipo assim, como um portal que teleportava ela para vários mundos. Então nós conhecemos vários mundos bem rápido, né? E ele caiu no mundo na qual existia um grupo de guerreiros chamados Illuminates, que tinha o Professor Xavier, o Rei dos Inumanos, que tinha a Capitã Carter, que tinha o próprio Reed Richards daquela época lá, né? E mais outros personagens que estavam tentando enfrentar uma ameaça do Thanos. Eles até venceram uma outra versão do Thanos de forma diferente. E o Doutor Estranho deles teve um final trágico porque ele representava um perigo para o multiverso. Bom, então vocês viram que dali, desde tanto Thanos quanto o filme do Doutor Estranho, teve esse problema de mexer em multiversos, né? Até o final do Doutor Estranho 2 teve um probleminha no multiverso que estavam tendo incursões, que nós vimos no final da cena pós-créditos dele, e ficou por aí. Mas o problema já estava vindo.
Depois disso, nós vimos Deadpool e Wolverine. E em Deadpool e Wolverine, o universo do próprio Deadpool está em colapso. Ele foi recrutado pela TVA por uma outra pessoa ali que tinha um certo comando ali no meio e disse pro Deadpool que ele tinha que procurar algumas pessoas para finalizar elas. E ele, aproveitando disso, o Deadpool foi e procurou o Wolverine, que ele era muito fã do Wolverine, de todo caso, e depois com eles fizeram uma bagunça temporal ali, caíram até num lugar todo arrebentado que quem comandava era a irmã gêmea do Charles Xavier, e nós tivemos o privilégio de ver vários personagens de várias linhas temporais distintas, formando uma equipe bem diferenciada e uma das mais icônicas e nostálgicas que o cinema já viu. Nem preciso falar pra vocês que o destaque não foi só o Wolverine, mas também veio o Gambit ali naquele momento, e quem não viu o Blade do Wesley Snipes ali, que perdeu, devia assistir esse filme que é do caramba, apesar de que pra você entender esse filme você tem que tirar um pouco a ordem, porque o Deadpool, o filme é maluquice, é muita coisa, é muita informação, e eu acredito que é o que preocupa alguns fãs indo no cinema assistir Vingadores Doomsday, vendo um trailer em que você vê o Capitão América do Sam Wilson, os Thunderbolts, o Quarteto Fantástico, o pessoal de Wakanda, o pessoal do Namor, e depois nós vemos também o Doutor Destino, juntamente os X-Men também da Fox, e possivelmente, tá, é um vazamento, talvez se aconteceu ou não, mas é quase nítido até com essas imagens que vocês estão vendo aqui, que o Tobey Maguire vai estar logo no início do filme, tá? E vai estar enfrentando Deadpool e Wolverine, tá? Então é um puta de spoiler que eu tô trazendo pra vocês. Muita gente está criticando, alguns amigos meus que estão falando na internet, mas todo mundo está falando desse vazamento, que é quase que verídico. Aliás, até as cenas pós-créditos vazaram. Tá, Jamir, mas qual a importância do Loki? Por que o Loki vai ter que estar em Vingadores Doomsday, que eu vi ali naquele trailer? Bom, sendo que em 2 temporadas, no final da segunda temporada, o Loki acabou se tornando aquele que segura essas linhas variantes que eu falei pra vocês. Ele é o deus das linhas temporais, ele se tornou o deus multiversal que cuida dessas linhas para que elas não saiam do lugar. Ele ligou todas elas em praticamente um manto que fica atrás dele e fica sentado no lugar olhando ali. Mais ou menos como se fosse o Atlas de uma mitologia em que ele segura... mitologia grega, né? É grega? Se eu falar errado que eu vou ser xingado. Que segura o céu com as suas costas, né? Uma penitência que ele tem. Pra finalizar, Doutor Destino. Quem ele é? Por que ele é tão poderoso assim que... ele foi mostrado pouco, eu já falei pra você em outros vídeos, ele foi mostrado, teve pouco tempo de tela, teve pouco tempo para ser construído, como o Thanos foi construído ao longo de 10 anos de filmes da Marvel, né? Então ele é um personagem que é uma variante, provavelmente, do Tony Stark, tá? Por isso que tem essa coisa multiversal e variantes, que são pessoas que vivem em vários universos diferenciados, e ele está aqui com a diferença do Thanos, que o Thanos queria destruir metade da população para resolver o problema e sair fora de cena. O Doutor Destino acredita que pode ser o único que consiga resolver esse problema de incursão de vários universos se colidindo e entrando em colapso, tá? Sendo assim, ele pretende pegar isso que está acontecendo, mesmo que seja todo destroçado esse universo, e ele se tornando o arauto, o rei de tudo, que comandasse tudo, entendeu? É isso que vai acontecer. Tem cenas vazadas dele, não só com aquele manto de armadura e aquele manto verde que ele usa, mas com um manto branco também, possivelmente mostrando que ele vai conseguir seu objetivo. Então, esperem que esse filme vai ter momento em que Atenção, antes de você continuar, digo que provavelmente esse é um dos maiores spoilers deste filme. Então, se você quer ver ou não, vai por sua conta e risco. em que ele vai vencer a maioria dos heróis e vai conseguir seu objetivo. É um spoiler que eu trago pra vocês. Provavelmente ele vai conseguir, só que, assim como nos quadrinhos de 2015, que teve a Guerras Secretas, em que ele conseguiu o objetivo dele, e ele tinha um exército de Thors, tá? Ele tinha várias versões de Thors como soldados dele, como se fossem os policiais da ditadura dele. E simplesmente tinha o Doutor Estranho como seu braço direito ali da parada, tá? E com isso, teve guerreiros, teve heróis que sobraram de vários multiversos que se colidiram, incluindo o Reed Richards, que se juntaram numa frente para enfrentar ele de uma vez por todas. É o que vai acontecer. Provavelmente na hora que ele construir um mundo diferenciado, vão sobrar ou ele vai trazer de volta a vida. É um vazamento também que tem algumas pessoas que vão passar de arrasta pra cima no meio desse filme, porque vai ter heróis, cara, esse filme vai ter heróis que vão passar de arrasta. Não tenho sombra de dúvidas com relação a isso. E um dos vazamentos que eu trago pra vocês, que é de cenas pós-créditos, que falam, é que o Wolverine, o Deadpool e o Homem-Aranha do Tobey Maguire, dos primeiros filmes do Sam Raimi, vão estar de volta e eles vão estar com as suas mentes bem estruturadas do que aconteceu e eles vão ser a frente que vai peitar
peitar esse cara, entendeu? Que vai fazer um grupo que vai peitar ele depois dele ter derrotado, passado a rodo a maioria dos heróis aí, até mesmo a maioria dos X-Men. Por isso que você vê no trailer a mansão de Charles Xavier arrebentada, que você vê o Thor desnorteado, que precisando, pedindo um milagre, ele sendo Deus do Trovão, pedindo um milagre para que alguém possa ajudar eles para enfrentar essa empreitada contra o Doutor Destino. Então vai ser um negócio do caramba. Espero que vocês tenham entendido da melhor forma possível o que está acontecendo, por que vai acontecer Vingadores Doomsday, quem é o Doutor Destino e por que tem tantas pessoas ali. Os vários heróis que estão ali representam a nova frente para tentar peitar esse vilão. Tá, mas por que o Capitão América, cabeludo, barbudo lá, vai estar segurando, aquele que ele consegue segurar o martelo, vai estar de volta? Nostalgia, meu amigo, não simplesmente a nostalgia, é o que eu falo pra vocês. A Casa das Ideias, a Marvel tá apostando mais em nostalgia, porque viu que deu certo desde Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, tá? Por isso que tem gente que fala que o último Homem-Aranha agora que nós assistimos, o Homem-Aranha, em que ele enfrenta a Sad Sink, que é a Jean Grey, mais um mutante consolidado aparecendo novamente no universo cinematográfico da Marvel, não foi tão nostálgico. O filme é bom, é fato, eu assisti, é bom pra caramba. Mas o filme não é tão nostálgico quanto seu antecessor, que é o Sem Volta Pra Casa. Bom, cara, não tem nem como comparar. Porque o filme trouxe 3 Homens-Aranhas, cara. Trouxe 3 Homens-Aranhas do caramba ali, vários vilões. E também é uma parte de consequência do multiverso, porque teve aquela mistura em que o Doutor Estranho tentou ajudar o Peter Parker que todos os esquecessem e trouxe todos aqueles problemas de multiverso, você vai ver, se você for ver. Então, em todo caso, vários problemas mexendo com o multiverso culminou em Vingadores Doomsday. Entendeu? Não faz a menor diferença pra mim. Vocês tenham entendido? Deixa panelada no like pro multiverso do YouTube não acabar com tudo de uma vez que você esqueceu de prestigiar esse vídeo. Espero que tenha ajudado vocês a entender melhor este filme que vem vindo aí em dezembro, beleza? Forte abraço, pessoal. Tamo junto e até depois do fim.